ver então a divisão da circunferência em partes iguais. Então, nós vamos ver aqui pelo processo de Rinaldini. Um ponto importante que a gente precisa relembrar: toda circunferência possui então 360 graus. Então, caso eu queira aqui dividir ângulos exatos de 20 graus, eu posso então dividir 360, que é o todo, dividido por 20 graus. Eu vou descobrir então em quantas partes é preciso dividir a circunferência para que eu tenha exatamente cada parte com 20 graus. Então, 360, que é o todo, dividido pelo ângulo que eu estou buscando, eu vou ter aqui 18 partes. Então, 18 partes iguais, se eu dividir essa circunferência, vão me dar que cada parte vai ter um ângulo de 20 graus. Só que 18 partes é um número muito grande para eu desenhar. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, se eu dividir essa circunferência em 9 partes iguais, cada uma dessas partes vai ser igual a 40 graus. Ok? Compreendido isso, então, nós vamos começar a dividir a circunferência. O primeiro passo, então, é traçar aqui, ó, uma reta de apoio exatamente no diâmetro, então, que passe pelo ponto central da circunferência. Aqui eu já tinha demarcado, então eu vou apenas traçar o diâmetro. E muito importante, quando você traçar o diâmetro dessa circunferência, você vai prolongar esta linha de suporte. Feito isso, com o auxílio do compasso, nós vamos pegar aqui, então, o tamanho do diâmetro da circunferência, que é exatamente esse. Ponta seca do compasso no ponto central da circunferência, nós vamos demarcar aqui no prolongamento, então, 2 pontos. Percebe? Então, aqui eu tenho o prolongamento e a demarcação, então, dos pontos de acordo com o tamanho da circunferência. Feito isso, nós vamos agora traçar o raio dessa circunferência. E eu vou fazer aqui uma perpendicular. Então, antes nós tínhamos a circunferência de 360, agora, com a divisão que nós fizemos internamente, eu tenho 4 partes, cada uma com 90 graus. Mas eu preciso, como nós vimos, de ângulos de 20 graus. Então, eu preciso dividir este raio em, como nós vimos, 9 partes iguais. Para isso, nós vamos fazer, então, o processo do feixe de paralelas. Então, com o auxílio aqui do esquadro, eu vou traçar uma linha de apoio com uma inclinação qualquer. Lembrando a importância de vocês fazerem traços finos. E vou demarcar aqui, na minha reta auxiliar, 9 partes iguais e consecutivas. Então, aqui, com o auxílio do compasso, vou demarcar as 9 partes. Uma, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, agora, para podermos dividir o diâmetro em 9 partes iguais, nós vamos com auxílio. Então, nós vamos com auxílio do par de esquadros, ligar o último ponto das 9 divisões até o ponto do diâmetro. Então, com auxílio do par de esquadros, eu coloco aqui, unindo o ponto final, que seria essa inclinação, então, para encontrar o feixe de paralelas. Coloco outro esquadro de apoio para manter a inclinação e vou deslizar, então, o esquadro para fazer assim as marcações no diâmetro. Aqui, por exemplo, vocês podem perceber que o meu esquadro não chega até lá. Então, o que eu vou fazer? Vou manter a inclinação do paralelismo, vou tirar o esquadro de apoio, vou apoiá-lo do outro lado, ou seja, eu mantenho a mesma inclinação e vou seguir traçando a paralela. Isso só é necessário, gente, se por acaso, igual aqui no meu, acabar o espaço, tá? Essa mudança do par de esquadros. Mas feito isso, nós temos aqui, então, divisão das 9 partes que eu estou procurando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos numerá-las para facilitar o processo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. Agora é o momento de prestar atenção para podermos saber como vamos demarcar, então, essas 9 partes na circunferência. Você pode escolher como você deseja começar. Eu vou colocar aqui o primeiro ponto como ponto 0. Então, o próximo passo é, utilizando aqui a demarcação que nós fizemos na reta de apoio, nós vamos unir alguns pontos. Então, eu vou escolher começar pelo número 1. E muita atenção, porque isso faz diferença. Então, vamos unir os pontos. Percebe que eu prolonguei em sair desse ponto de apoio, passei pelo ponto 1 e prolonguei essa reta aqui até a circunferência. E é este ponto que é o mais importante. Então, eu vou até reforçá-lo. Ok? Feito isso, nós não vamos passar essa linha pelo número 2. Nós vamos pegar apenas os números ímpares. Então, vou sair do ponto de apoio novamente e vou passar pelo número 3.
Agora pelo número 5. Pelo número 7. E pelo número 9. Feito isso, vamos agora para o outro ponto de apoio e vamos fazer a mesma coisa. Saindo daqui, se eu comecei traçando retas pelos números ímpares, eu vou continuar. Então, do ponto de apoio, eu vou traçar uma reta que passe pelo número 1. E prolongá-la até a circunferência. Pelo número 3 agora. Pelo número 5. Pelo número 7. E pelo número 9, que nós já tínhamos demarcado aqui. Feito isso, nós temos agora 9 marcações na nossa circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 partes iguais na minha circunferência. Então, eu tenho 9 partes iguais. Se eu quiser desenhar aqui qual é o polígono, então, qual é a figura geométrica que possui 9 lados iguais, eu posso apenas unir aqui, então, estes pontos. Pegar o outro esquadro, porque eu tô sem espaço aqui na minha mesa para trabalhar com o maior. E por último, então, percebem? Aqui eu tenho um polígono de 9 lados que está inscrito nesta circunferência. Então, a diferença de iniciar esses pontos pelo número ímpar, então, começando por 1 ou começando pelo número 0, é apenas a direção que esse polígono estará desenhado. Se eu começar pelo número 0, essa ponta aqui vai estar aqui em cima. E aqui nós teríamos uma reta. Mas continuaria a divisão com 9 partes iguais. Então, aqui nós já temos quase a solução. Se eu, então, partindo do ponto central, partindo aqui do ponto O, que eu vou chamar, eu traçar uma reta que una
dois destes pontos, que dividiu a circunferência em 9 partes iguais, e eu vou reforçar aqui para vocês poderem ver o ângulo. Então, aqui eu tenho que cada porção dessa que eu dividi a circunferência em 9 partes iguais possui este ângulo. E este é um ângulo de 40 graus. Porque, relembrando, se eu divido 360 graus, que é o todo da circunferência, dividido, então, por 9 partes, eu vou ter que cada parte dessa vai ter um ângulo de 40 graus. Mas como eu disse para vocês, nós estamos procurando então ângulos de 20 graus. Então eu precisaria de 18 partes. Para isso agora, o que eu preciso fazer é traçar a bissetriz deste ângulo. Eu vou aqui até colori-lo. Então, essa porção aqui essa porção toda em azul, então, possui 40 graus. Vamos agora, então, finalizar o desenho e encontrar a porção de 20 graus que nós estamos procurando. Então, eu vou traçar aqui, neste ângulo de 40 graus, a bissetriz dele. Para traçar, então, a bissetriz, uma abertura qualquer, eu vou demarcar este ângulo. Com a mesma abertura, eu descrevo um arco em cada ponto que demarcou. E no encontro, partindo do vértice, eu tenho aqui, então, a bissetriz do ângulo de 40 graus. Então, cada porção dessa possui um ângulo aqui de 20 graus. Então, aqui nós temos esta porção. Então, esta porção colorida representa o ângulo de 20 graus.